Olá pessoal, vamos para a nossa quarta revisão da EA, Geometria Plana, parte 1. Questão número 1. Calcule o valor de x em graus. Tá? Ele me forneceu aqui, esse ângulo aqui, ó, duas retas perpendiculares, correto? O ângulo aqui vale 90 graus, certo? O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então a gente já conhece, 90 graus. E a gente sabe então, se ele vale 90 graus, a soma de todos os ângulos que tiver aqui subdividido aqui dentro, a soma desses, todos eles subdivididos, tem que dar quanto? 90 graus. Então tem x, mais 3x, mais 10, mais x, isso tem que ser igual a 90 graus. Onde eu tenho 5x igual a 80, x igual a 16 graus. Tá legal? Então aqui nós temos o nosso ângulo reto e o valor de x para que a soma de todos eles dê 90 é 16 graus. Então, letra A. Questão número 2. Analisando o manual de instrução do refrigerador RDE 30, observamos um destaque para o momento de transportá-lo. Observe abaixo o trecho desse manual sobre o transporte do refrigerador. Transporte, caso necessite transportar seu refrigerador em pequenos deslocamentos, incline-o para trás ou para o lado com um ângulo máximo de 30 graus, tá? É o ângulo máximo dele de 30 graus. Aqui, um ângulo máximo de 30 graus. Caso necessite transportar o seu refrigerador ou deslocá-lo por uma distância maior, né, movimente em pé. Sabendo-se que o ângulo máximo de inclinação do refrigerador é 30 graus, a metade do seu suplemento, né, a metade do suplemento do ângulo, é. Então vamos relembrar aqui o nosso suplemento. Eu tenho o complemento, que começa. Complemento de um ângulo é 90 graus menos x. Nós temos o suplemento, 180 graus menos x. E nós temos o replemento, que é 360 graus menos x. Então nós temos o complemento, o suplemento e o replemento. E ele quer saber a metade do seu suplemento. Suplemento quem é? 180 menos x. Então eu venho aqui, ó, que 180 menos x é o suplemento. Ele quer a metade dele. Quem é o x aí, gente? X é o 30. Então eu venho aqui 180 menos 30 dividido por 2. Vai me dar 150 dividido por 2, 75 graus. Tá legal? 75 graus. Então é letra A. Questão número 3. A razão entre dois ângulos suplementares é 3/5. Qual o complemento do menor desses ângulos? Então olha só, gente. Ângulos suplementares. Suplemento de um ângulo é 180 menos x. Os ângulos suplementares, ó, A mais B tem que ser igual a 180 graus. Correto? Ah, professor, mas eu vi do outro jeito. Mas se eu pegar esse A mais B e passar para cá, vai ficar menos A mais B. Correto? Então, é 180 menos x. Então, isso aqui é o suplemento do ângulo. E ele falou que eles estão numa razão de 3/5. Então, tem que A está para B, assim, 3/5. 3 está para 5, correto? Então, multiplicando cruzado, eu terei que A é igual a 3/5 de B. Certo? Eu pego isso aqui e substituo na soma. 3/5 de B mais B é igual a 180 graus. Eu vou ter que 3B mais 5B sobre 5 é igual a 180 graus. Nós teremos aqui, ó, 8B sobre 5 igual a 180 graus. 8B é igual a 180 vezes 5. 8B é igual a 0. 5 vezes 8, 40, vão 4, 5, 900. Correto? Então, B vai valer, Alexa, 900 dividido por 8. 900 dividido por 8 é igual a 112,5. 112,5 graus, tá? Então, nós temos aqui B, 112,5 graus.
Só que ele quer o menor, o complemento do menor. Eu tenho que B vale 112. Quanto vai valer o A? O A não é 3/5 de B, que é 112,5? Então, o A vai ser igual. Alexa, 112,5 vezes 3. 112,5 vezes 3 é igual a 337,5. 337,5 dividido por 5. Alexa, 337,5 dividido por 5. 337,5 dividido por 5 é igual a 67,5. Então, o A vale 67,5 graus. Ele quer o complemento do menor, o menor é 67,5, 90 menos 67,5. Isso vai me dar 22,5 graus. Aí você olha a alternativa e vai falar, professor, não tem essa alternativa. Tem 22,30. 22 graus e 30 minutos, desculpa. Então, eu tenho essa relação, gente, que não pode esquecer, que 1 grau vale 60 minutos, tá? Dependendo do valor, a gente faz uma regra de 3, mas nós já sabemos, né, já está sabido isso, que 0,5 é igual a 1/2, certo? Porque 22,5 é 22 mais 0,5. Se 0,5 é igual a 1/2, correto? E se 1 grau tem 60 minutos, meio grau vai ter quanto? 30 minutos. Então, eu reescrevo o 22 como 22 graus e 30 minutos. Tá legal? Aqui eu fiz direto, porque 0,5, toda vez que cai 0,5, é 30 minutos, tá? O 0,5. Porque a gente escreve assim, 22, aquele número fica como? Fica dessa forma, 22 mais 0,5, correto? Então, esse 0,5 é o quê? Os 30 minutos, tá legal? É a letra B. Questão número 4. As retas RS são interceptadas pela transversal T, conforme a figura. Então, eu tenho RS transversal, RS paralelas, tá? RS paralelas e tem a transversal T. Então, vem aqui comigo, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, correto? Eu tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo é oposto a esse aqui, ó. São iguais, por isso que eu estou fazendo a mesma cor, tá? Esse ângulo é alterno interno. Tem que guardar isso aí, alterno interno, tá? E esse aqui é o oposto novamente aqui, ó. E esse aqui, ó, tá do lado de fora, esse aqui também tá do lado de fora das paralelas. Então, são alternos externos. Esses dois estão dentro das paralelas. Alternos internos. E todos os 4 possuem o mesmo valor. Agora, vamos ver esse aqui, ó. Eu tenho esse que tá do lado de fora, externo. Esse externo é oposto a esse interno. Esse interno é alterno com esse aqui. Alternos e internos. Esse interno é oposto com esse externo. Logo, esse externo é alterno e externo com esse aqui. Os 4 também são iguais, tá? Os 4 são iguais. Então, eu tenho o A, B, C, D, E, F, G, H. Então, eu posso falar para você que o A e o C, ó, o A é igual ao C, que é igual ao E, que é igual ao G, tá? Nós temos que o B, ele é igual ao D, que é igual ao E, que é igual, desculpa, o F, que é igual ao H, tá? Aqui. Eu posso também falar para vocês que a soma dos internos, aqui, ó, da mesma paralela, forma um ângulo de quanto? 180 graus. Então, eu tenho que E mais F é igual a 180 graus. A mesma coisa acontece com G mais H, também 180 graus. Certo? A mesma coisa acontece em cima aqui. Então, tudo aqui nós temos já a nossa representação. Então, olhando agora para o exercício, onde que nós temos esses dois ângulos aqui, esse
e esse aqui, eles são alternos internos? Não. São opostos? Não. Esse aqui, ele é alterno interno com esse aqui. Concorda comigo? X mais 20. Agora eu sei que esse mais esse vale quanto? 180. Então eu venho e coloco aqui, ó, 4x mais 30 mais x mais 20 igual a 180 graus. Correto? Então 4 com x, 5x. É igual a 180 menos 50. 5x é igual a 130. X é igual a 130 dividido por 5. 130 divididos por 5 vai me dar quanto? Alexa, 130 dividido por 5. 130 dividido por 5 é igual a 26. Então, 26 graus. Correto? Então, o valor de x, de C, né? O valor de x é 26, alternativa letra C. Então, questão número 5. Eva é aluna do curso de construção naval do campus Ipojuca e tem mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez, representado na imagem a seguir. Sabendo que as retas suporte R e S são paralelas, qual a medida do ângulo alfa? Então, R e S são paralelas, ele quer saber a medida do ângulo alfa destacado. Então, analisando a nossa figura, eu vou destacar ali as retas paralelas, tá? Para que possamos ter uma melhor visão. Então, eu venho aqui, essa é a minha reta S, venho aqui para a minha reta S, R, tá ok? Paralelas. Eu tenho essa transversal e tenho essa aqui. Então, quando eu tenho mais de uma, eu vou escolher uma para começar. E eu escolho essa daqui de cima. Vou começar por ela. Vou reforçá-la aqui também. Quando eu escolho uma transversal, eu esqueço os demais, tá? Eu vou analisar somente aquelas duas paralelas e aquela transversal, para não me confundir. Então, para mim aqui, como se não tivesse mais nada. Somente esse ângulo aqui, esse outro ângulo. Aqui nem esse ângulo agora, porque aqui eu estou eliminando aqui. Somente esse ângulo, tá? E relembrando aqui, ó, que é bom sempre fazer isso aqui, porque a figura está fora da condição que a gente conhece. Então, você faz rapidinho um esboço aqui das paralelas e você analisa que esse ângulo que está aqui, ó, 61, é esse mesmo aqui, ó, 61. Correto? Então, se esse aqui é 61, esse aqui também ele é 61, porque é alternos internos. Então, aqui ele também tem 61. Concorda comigo? Se ele está aqui com 61, ele aqui é 61. Se ele aqui é 61, ele aqui é oposto a esse, não é? Então, ele vem aqui, ó, ele é oposto. Então, esse ângulo aqui vale quanto? 61 graus. Agora, caiu o quê? Num triângulo. Ó, triângulo. Que onde que eu tenho 61, eu tenho 60 e tenho alfa. Então, a soma dos três ângulos tem que me dar o quê? 180 graus. Então, eu venho que 61 mais 60 mais alfa é igual a 180 graus. Alfa é igual a 180 menos 121. Portanto, alfa, né, x é alfa, vai ser igual a 59 graus. Correto? Letra E. Questão número 6. Se R e S, então, se R e S são paralelas, né? Então, o valor de x na figura a seguir é... Gente, quando cai numa figura desse tipo, a gente traça paralela, né, ali no vértice do meio. Vou traçar uma paralela no vértice do meio, tá? Para facilitar o entendimento ali, ó. Então, você traça aqui, ó. Aí você vai começar a... Deixa eu mudar a caneta. Você traça aqui. Aí você vai começar a analisar separadamente. Primeiro você pode analisar essa que você traçou com a de baixo, essas duas paralelas, e depois com a de cima, ou vice-versa. Só que para isso, eu vou prolongar aqui uma diagonal, aqui, essa transversal aqui, aliás, diagonal não. Tá? Prolonguei essa transversal. O que eu tenho nessa transversal agora que a gente já conhece? Eu tenho esse ângulo x aqui, concorda comigo? Se esse ângulo é x, ele é com esse aqui o quê? Alternos internos. Então, esse ângulo aqui também vale x. Tranquilo? Agora eu venho, vou prolongar a transversal de cima. Vou
prolongar minha transversal de cima. Aqui. Consequentemente, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho também aqui prolongado, né? Eu tenho aqui, ó, essas duas paralelas. Em relação, agora esquece que nós fizemos azul, em relação aqui eu tenho esse aqui que vale 40, concorda comigo? Automaticamente, em relação a essa daqui, ó, ela é o que? Alterna, interna. Então, esse aqui também vale o que? 40. Então, com isso, nós temos que esse ângulo todo aqui, ele vale x mais 40, como ele passou anteriormente, é 112 graus. Então, x vai ser igual a 112 menos 40, 72 graus. Correto? Letra C. Então, quando cai nesse tipo aí, temos que fazer o artifício de traçar mais uma paralela, prolongar outra e trabalhar separadamente, tá bom? Questão número 7. Das alternativas a seguir, marque aquela que é incorreta. Incorreta. Então, gente, olha só. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus? Sim, verdadeiro, né? O quadrado, retângulo, trapézio, todos os quadriláteros têm que ser 360 graus, como dos triângulos 180 graus, tá? Qualquer triângulo, a soma dele é 180 graus. E qualquer quadrilátero, a soma deles tem que dar também 360 graus. Então é verdadeiro. Todo polígono convexo possui diagonal? Não. Isso aqui que já é a falsa. Não é. Por que que não é? Porque o triângulo, ele é um polígono convexo, mas o triângulo não possui diagonal. O triângulo não tem diagonal. Como assim? Olha só, vamos fazer uma representação aqui. Eu tenho esse polígono A, B, C, D, E, F, correto? É F. Então, ó, eu vou traçar a minha diagonal de A. É porque a diagonal ela sai de um vértice e vai para o outro. Tá aqui, correto? Ela sai desse vértice aqui do A mais 1 e vem para cá. E sai daqui e vem para cá. Isso em todos eles, correto? Todos eles vai ter isso. Ele só não emitiu para quem? Para o F e para o B. Por quê? Tem como? Não, vai passar pelo lado dele. Não vai ser de vértice para vértice, tá? Ele está passando diretamente no lado, então não tem como. Então aqui o B, ó, só para reforçar, o B emite, ó, para cá, ó, para cá, para cá. Então, ele emite diagonais para o vértice oposto, não para os consecutivos ali. O A e o C são os que estão do lado dele, então não vai receber, somente os que estão à frente deles, opostos. 3, correto? Ele saiu 3. Agora eu vou vir mais um aqui só, do E. Do E, ele foi para o A, aqui também, ó, vou passar do lado, ó, ele veio para o B e veio para o C, tá ok? Pô, professor, então cada vértice está emitindo 3, sim, cada vértice emite 3. Então, se eu perguntar para você qual é o total de diagonal desse polígono, você vai contar. São, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 vértices, cada vértice emite 3, você vai falar que é 3 vezes 6, 18 diagonais, correto? Não, está errado. Por quê? Eu tenho que dividir por 2, que é a metade, porque cada vértice, o A não emitiu 3? Sim. Quando chegou no E, o E também está emitindo 3. Então, o E passa por 1 em cima do A, que ele recebeu, ele anula. E o E passa por 1 em cima do B, que ele anula. E o E passa por 1 de cima do C, que ele recebeu, que anula. Então, do mesmo jeito que ele recebe 3, que ele emite 3, ele também recebe 3. Tá? Do mesmo jeito que ele emite, a diagonal sai, tem outras 3 diagonais que entram. Então, para calcular a diagonal é o quê? O número de diagonais de um polígono D é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Tá aqui, ó. N que multiplica n menos 3 sobre 2. Tá ok? Então, o número de diagonais. Então, vou até pular aqui, ó. Fazendo aqui para você, eu tenho que D, o n é o número de lados, tá? N é lados.
Então, aqui tem 6 lados, é 6 que multiplica 6 menos 3, 3 sobre 2. Então, aqui cancela, aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Visto? Então, o hexágono possui 9 diagonais. Se você contasse direto, daria o quê? 18. Mas não esqueça que você está contando dobrado, tá? Você conta dobrado. Então, o pentágono possui 5 diagonais. Então, vamos analisar logo o pentágono aqui, ó. Então, é D, que é igual a 5, que multiplica 2 sobre 2, que é 5 menos 3. Então, cancelou aqui, ó, o número de diagonais do pentágono, verdadeiro, 5 diagonais. Mas aí, professor, você falou que todo polígono convexo, o triângulo. Então, aqui nós temos o triângulo ABC. Nós sabemos que a diagonal ela sai de um vértice para o outro oposto. Ó, o C para o A não dá, porque o A é consecutivo do C. O B é o consecutivo do C. Eu não tenho ângulo oposto. Se eu fizer isso aqui, ó, pode ser minha diatriz, pode ser minha mediana, pode ser minha altura, e não é a diagonal do polígono. Então, o triângulo é o único polígono regular que não possui diagonal. O triângulo é o único polígono regular que não possui diagonal, né? Que eu digo aqui, convexo. Tá? Convexo. Porque para ser regular, ele tem que ter todos os lados e ângulos congruentes. Vamos pegar um quadrado. Quadrado está aqui, ó. O meu quadrado. Qual é a característica do quadrado? A característica do quadrado é que ele possui... A característica do quadrado é que ele possui 4 lados iguais, ó. Os lados são iguais. Lados iguais. E 4 ângulos iguais, ó. Então, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Então, lados congruentes, ângulos congruentes, tá? Então, para ser um polígono conhecido regular, ele tem que ter isso aqui. Ele tem que ter os lados e os ângulos congruentes. E convexo, professor, e côncavo. Observe aqui, se eu pegar uma semirreta aqui, ó, aqui, tá? Vou chamar aqui meu ponto A e meu ponto B. Aonde eu deslocar aqui, dentro dela, se eu trouxer ela para cá, tá aqui. Se eu trouxer ela para cá, ó, esses dois pontos, tá para cá. Todos os movimentos que eu fiz estão no interior. Correto? Se estão dentro, para onde eu movimentei, esse meu polígono, ele é convexo. Ele é convexo. E quando acontece isso, eu tenho aqui, ó, a minha reta, semirreta aqui, AB, tá? AB. E resolvi movimentar. Trouxe para cá, tranquilo. E trouxe nesse ponto para cá que ela pegou. Então, eu traçando isso aqui, ó. Agora eu te pergunto, toda a semirreta está dentro do polígono? Não. Então, quando alguma parte da semirreta sai do polígono, fica do lado de fora, sai do polígono, ele passa a ser côncavo. Ou não convexo. Tá legal? Então, isso é a diferença de um polígono côncavo e do polígono convexo. Tá legal? O convexo, você movimentou 2 pontos lá de uma semirreta, ele tem que ficar todo lá dentro. E quando sai um pedaço, qualquer pedaço que saia do polígono, ele deixa de ser côncavo, convexo passa a ser côncavo. Tá ok? Então, a nossa alternativa, creio que é incorreta, é a letra B. Questão número 8. Existe um polígono que possui um número de lados igual ao número de diagonais. Tá? Então, vamos ver. Número de lados. Lados é N, né? N é lados. O número de diagonais que nós vimos anteriormente, a diagonal é N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Tá legal? Então, nós temos, essa aqui é a diagonal do polígono. Então, eu tenho, quem falou, número de lados igual ao número de diagonais. N é igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. Multiplico cruzado, 2N. Faço a minha distributiva, N ao quadrado menos 3N. Então, eu tenho que N ao quadrado menos 3N, né, menos 2N é igual a 0. Eu vou organizar aqui, ó, N ao quadrado menos 5N é igual a 0. Portanto, eu tenho que N
é igual a n menos 5 igual a 0. N é igual a 0. Logo, n menos 5 é igual a 0. N é igual a 5. Correto? N é igual a 5. Então, qual é o polígono? Letra B, pentágono. Questão número 9. O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 graus. Então, eu tenho que o número de lados de um polígono, né, N, cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 graus. Então, eu tenho que a soma dos ângulos internos de um polígono é o que? A soma dos ângulos internos é N, que menos 2, vezes 180 graus. Tá? Isso aqui é a soma dos ângulos internos de um polígono. N menos 2 vezes 180. Então, quer dizer que o ângulo interno, deixa eu melhorar aqui, que o ângulo interno de um polígono é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Tá? Você pode ver assim também, N menos 2, que multiplica 180, dividido por N. Então, esse aqui é o meu ângulo interno de um polígono. Tá ok? Então, soma dos ângulos internos e o ângulo interno de um polígono. Então, o número de lados de um polígono cuja soma do ângulo dos ângulos internos é 720 graus. Então, ele diz que SI é 720 graus. Então, eu venho que N menos 2, que multiplica 180, é igual a 720. Então, eu vou ter que N menos 2 é igual a 720 dividido por 180. Pô, professor, não tinha que fazer a distributiva? Não precisa, ia fazer 2 trabalhos. Então, já está multiplicando, já passa dividindo. N menos 2, Alexa, 720 dividido por 180. 720 dividido por 180 é igual a 4. Logo, eu tenho que N vai ser igual a 6. Então, o número de lados do polígono cuja soma dele vale 720 é um hexágono. 6 lados, letra B. Questão número 10. Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15 e x mais 20 graus. O menor desse ângulo mede. Pô, bem tranquilo, né? A PUC colocou essa questão para ninguém zerar na prova, né? Então, botou aí bem para você pelo menos acertar uma, né? O candidato acertar uma questão. 3x menos 45 mais 2x mais 10 mais 2x mais 15 mais x mais 20 é igual ao que? Um quadrilátero, a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360 graus. Correto? Então, nós temos aqui, 3, 5, 7, 8. 8x. Eu tenho menos 45 com mais 10, menos 35. Menos 35 com mais 15 vai me dar menos 20. Menos 20 com mais 20 é 0. 8x é igual a 360. Então, eu tenho que x vai ser igual, Alexa, 360 dividido por 8. 360 dividido por 8 é igual a 45. Então, x é igual a 45 graus. Letra C. Questão número 11. Uma porca sextavada é um elemento de fixação utilizado em conjunto com os parafusos. Ela possui esse nome porque seu formato é associado a um polígono regular de 6 lados. A figura mostra a representação geométrica desse tipo de porca. Qual a medida do ângulo ABC? Ângulo ABC. Então, ele quer saber esse ângulo aqui. Tá legal? Qual é a medida desse ângulo ABC? Olha, gente, nós temos que o hexágono, né? Sextavada, 6 lados. A soma dos ângulos internos é N menos 2, que multiplica por 180. Então, eu tenho que a minha soma dos ângulos internos vai ser 6 menos 2, 4 vezes 180. Alexa, 4 vezes 180. 4 vezes 180 é igual a 720. Então, 720 graus, correto? Na soma dos ângulos internos, 720 graus. Então, o meu ângulo interno, como todos os ângulos são iguais,
tá? Eles são iguais todos os ângulos, então eu tenho que meu ângulo interno é 720 dividido por 6. Alexa, 720 dividido por 6. 720 dividido por 6 é igual a 120. 120 graus, correto? Letra C. Questão número 12. Um conceito importante ao estudar polígonos é o polígono regular. Dos polígonos a seguir, indique aquele que é sempre regular, né? Como eu falei na definição na questão anterior lá, que um polígono regular, o polígono regular, você não pode esquecer, ele que tem que ter ângulos e lados congruentes, né? Ângulos iguais, lados iguais, tá legal? Não confundam, que nem eu já vi, quando fala ângulos e lados congruentes, a pessoa botar na cabeça que o valor do ângulo tem que ser a medida do lado. Não. Os ângulos podem ter lá, todos eles com, vamos supor, todos eles com ângulos de 40 graus. Os lados, todos os lados com a medida de 30. Então, 30 centímetros. Então, isso aí quer dizer que todos os ângulos são iguais a 40, todos os lados iguais a 30, tá? Isso aqui eu estou chutando um exemplo a vocês. Então, o que vai ser sempre regular? Retângulo? Não, porque os lados são diferentes. Esse é igual a esse aqui é igual a esse. Então, possui dois lados diferentes. Os ângulos são iguais, 90 graus, tá? Ângulos congruentes, lados diferentes. O losango possui os quatro lados. O losango possui os quatro lados congruentes. Ó, esse, mas os ângulos são diferentes. O losango também não serve, o retângulo não serve. O trapézio, ó, o trapézio, ele possui lados. Esse lado é igual a esse. Ó, esse aqui já é diferente dos demais, tá? Diferente dos demais. Então, o trapézio, não. O triângulo isósceles. O triângulo isósceles, o que é? Ele possui dois lados iguais, esse é igual a esse, e dois ângulos iguais. Então, triângulo isósceles também não. Somente quem? O quadrado. O quadrado possui os quatro lados iguais e quatro ângulos iguais. Tá legal? Letra E. Questão número 13. Sobre o conceito de polígono convexo e não convexo. Convexo e não convexo. Marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Então vamos ver. Um polígono é convexo quando todos os seus lados e também os seus ângulos são congruentes, ou seja, possui a mesma medida? Não. Isso aí é quando o polígono é regular, tá? Se aqui tivesse escrito regular, legal. Então, para convexo aqui é falso. Um polígono é convexo quando possui diagonais? Não. É falso, porque o polígono possui, até o não convexo, ele possui diagonais, tá? Então é falso. O polígono é convexo quando dados quaisquer dois pontos A e B pertencentes ao polígono, o segmento da reta B também pertence ao polígono. Verdadeiro, lembra que eu falei? A semirreta AB, ao se deslocar lá, que é a técnica, continua dentro do polígono, ele é convexo, correto? Verdadeiro. A letra D. Um polígono é convexo quando a quantidade de diagonais é igual à quantidade de lados? Não. Falso. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá? Gente, então esse assunto de polígono, né, ele tem mais teoria até do que propriamente dito contas, né? As questões que caem, eles gostam mais de colocar até a própria teoria, né? A maior parte cai teoria, porque a teoria confunde mais do que você já está acostumado lá da fórmula. A fórmula ali não muda, é aquela da diagonal, da soma dos ângulos internos, da soma dos ângulos externos, e assim vai. E já a teoria, com detalhe, que nem aquele outro, ele falou convexo, e disse que ângulos e lados congruentes. Não, isso aí é para um polígono regular. Tá legal? Então vamos ver essa 14 aqui. Questão número 14. Os ângulos externos de um polígono regular mede 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono, olha só, gente. O ângulo externo mede 20 graus.
E a soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Tá? Quanto vale a soma dos ângulos externos de um polígono? 360. Quanto vale a soma externa? 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos do polígono é 360. E o ângulo externo, e o ângulo dele externo, é 360 dividido pelo número de lados. Tá? O ângulo externo é 360 dividido pelo número de lados. Então, ele falou que como o ângulo externo aqui vale 20, eu tenho que 360 graus sobre n é igual a 20. Simplificando aqui, 20 me dá 1, aqui me dá 18. Eu tenho que meu número de lados vale o quê? 18. Então, eu tenho 18 lados desse polígono. Ele quer as diagonais dele. Lembrando que o número de diagonais é o quê? O número de diagonais do polígono é n, que multiplica n menos 2. N menos 3, menos 2 é a soma dos ângulos externos, dividido por 2. A soma dos ângulos internos é n menos 2. Então, aqui minha diagonal. Então, como é que eu vou fazer? A minha diagonal aqui fica n é 18. Eu tenho 18 que multiplica 18 menos 3, 15, sobre 2. Simplificou aqui, me deu 9. 9 eu vou ter 5 vezes 9 vai me dar 45, vão 4, 9, 1, 4, 13. 135 graus. Desculpa, né? Graus é diagonais, cara. Até eu estou dando mole aqui. Então, possui 135 diagonais. Tá legal? Letra D. Questão número 15. Classifique cada afirmação verdadeiro ou falso. Tá ok? Todo retângulo é um paralelogramo, porque a gente tem aqui, ó, vamos ver o que é o retângulo. Eu tenho aqui, 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 isso aqui, correto? Se por um acaso você pegar aqui e esticar esse lado aqui, puxar para cá, ele fica como assim? Ele vem para cá, essa aqui vem para fica aqui, e você tem isso aqui, ó, essa figura aqui, correto? Não alterou as medidas aqui. Alterou o que? A medida dos ângulos, tá? Que aqui é ângulos 90, 90, 90. Aqui já passou a ter um agudo e um obtuso. Tá legal? Um agudo e um obtuso. Então, todo retângulo é um paralelogramo? Verdadeiro. Então, todo paralelogramo é um retângulo? Não, é falso. Porque aqui eu sei que é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Ele vai abrir e vai ficar com 90 graus. Se eu voltar, ele fica com 90 graus. Mas eu não sei se eu tiver um outro aqui, ó, um paralelogramo cujo aqui vale 120 graus e aqui 60 graus. E aí? Quando eu empurrar, fechar ele aqui, eu vou ter os 4 ângulos retos? Não, não vou ter. Então, isso aqui é falso. Todo quadrado é um retângulo? Verdadeiro. Todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Eu tenho um quadrado. Os 4 lados iguais. Quatro ângulos iguais. Então, todo quadrado é um retângulo. Mas do retângulo não é um quadrado, porque o retângulo possui esse lado igual a esse, mas é diferente desses dois aqui. Tá? Todo paralelogramo é um losango? Se eu pegar aqui, todo paralelogramo é um losango? Não, é falso. Todo quadrado é um losango? Verdadeiro. Então, como foi aqui? Todo quadrado é um losango? Sim. Se eu pegar aqui, vou esticar ele, ó, vai dar um losango. Tá? Por quê? Por que todo paralelogramo é um... Porque todo quadrado é um losango? Porque o losango, ele possui os 4 lados iguais. Então, o quadrado, quando eu estico, ele dá um losango. O paralelogramo possui medidas diferentes. Esse aqui é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, possui os lados diferentes. Por isso que é falso. Então, nós temos verdadeiro, falso e verdadeiro.